Ixi, será que deu certo? Olá! Desculpa o silêncio aí pra quem já tá vendo o vídeo posteriormente ou quem por algum motivo esteja vendo agora também. A gente teve um pequeno imprevisto, na verdade era outro membro da ALAF que devia estar aqui, mas teve um pequeno problema. Olá, Dan. Beleza? Amanda também já tá à disposição. Beleza, Amanda, muito obrigado. Só entrar aí que a gente começa. Fica à vontade. E eu sou o Matheus Costa, para quem não conhece. Eu sou membro da ALAF também. E hoje a gente vai receber também uma das fundadoras e da atual diretoria, né? Da ALAF, da Associação Latino-Americana de Filosofia Intercultural. Salve, Flávio, tudo bom? Só tô esperando ela entrar aqui. Opa. Ah, agora recebi o convite aqui, Amanda. Já tô aceitando. Beleza. Opa. Olá, vocês estão me ouvindo bem? Você me ouve bem, Amanda? Perfeito, Matheus. Eu? Eu tô te ouvindo, tá tudo ótimo. É, tá tudo ótimo. Talvez você tá num lugar um pouquinho escuro, mas dá pra te ver bem, tá bom? Tá, né? 100% escuro, não tem o que eu possa fazer aqui, infelizmente. É, tem um improviso, mas tinha que ser com o celular, então não vai rolar. Não. É. Mas então, ó, como a gente tem um tempo razoavelmente curto no Instagram, eu já vou começar um pouco te falando quem é, né? Vixe, João, você tá nos ouvindo bem? Você falou que tá sem áudio, agora eu preocupei um pouquinho. Eu acho que é só ele Opa, aumentar o não? volume que. Ué, aumenta o Alguém mais tá volume. sem áudio? Eu acho que o João tem que aumentar o volume dele mesmo. Tá, vou esperar que seja só isso mesmo. Mas como você tá me escutando, se alguém puder dar um sinal aí, se tá escutando a gente bem, né? Por gentileza. Cultura Chinesa aqui, que inclusive fez a gentileza de mandar o livro dele recentemente aí para mim. Agradeço bastante, Leandro. Aí é um outro assunto, ó. Mas depois a gente conversa sobre isso. E- Seria o nome do livro. O nome do livro dele é Introdução ao Pensamento Jurídico Chinês, Amanda. Depois Ah, eu tá. te mostro. Ué. Ah, beleza. Ele está dizendo, inclusive, que está nos escutando, sim. E, bem, acho que a gente já demorou um pouquinho, já vou começar então, tudo bem? Vou esperar Uhum. que o áudio seja legal. Sim, Leandro, gostei bastante. Eu estou preparando um post aí explicando melhor o livro, mas eu acho que vai demorar mais uns dias. Bem, começando aqui, pessoal, já me apresentei antes, eu sou o Matheus. Quem está vendo a gravação agora já sabe que eu já me apresentei. E agora eu vou apresentar um pouquinho da Amanda, nossa diretora da ALAF aqui, uma das fundadoras da ALAF, e que também é doutora em Humanidades pela Universidade Pompeu Fabra, lá em Barcelona, na Espanha. E ela defendeu uma tese sobre o filósofo japonês Nishitani Keiji. Além de ser membro fundadora da ALAF, a Amanda também atua como professora de filosofia para crianças e adolescentes
e desenvolve pesquisas sobre o ensino de filosofia, filosofia japonesa e filosofia intercultural. Então vocês podem ver que é um currículo bem abrangente, também é uma formação bem bacana aqui para a gente que busca discutir exatamente filosofia de uma perspectiva intercultural, né? E eu poderia falar um pouco mais sobre o tema, mas eu gostaria de passar já a palavra para a Amanda, porque eu já fiz minha cera aqui de início, de ver se está todo mundo ouvindo. Amanda, você gostaria de falar mais alguma coisa sobre você aqui para o pessoal que está vendo agora ou depois, né, a gravação? E fica à vontade, a palavra é sua. Obrigada, Matheus. Eu queria que isso aqui fosse mais uma conversa do que uma palestra, né? Pelo formato aqui que a gente pode conversar. Mas, pessoal, esse é nosso último Filosofia na Pandemia, então eu queria primeiro começar falando um pouco desse seminário. Oi, João. Então a gente está, se eu não me engano, na sétima, né? Na sétima edição, né? Edição final. A gente teve 6 pesquisadores, professores, pessoas interessadas em pensar esse momento que a gente está vivendo. E hoje eu pensei em trazer uma perspectiva de, primeiro, entender um pouco esse momento e depois tentar trazer uma possível superação, filosoficamente falando, né? Então, para isso eu vou usar, né, meu querido Nishitani Keiji, o filósofo japonês do século XX, representante da escola de Kyoto, que tem uma filosofia com proposta intercultural, ele está sempre dialogando com o Ocidente, com filósofos europeus, não gosto muito de usar esse termo Ocidente, mas para que a gente se entenda aqui, filósofos europeus. E então, eu acho que eu posso começar a falar um pouco Claro. do que eu queria dividir com vocês. E, por favor, usem as ferramentas que o Instagram nos proporciona. Tem uma interrogaçãozinha ali. Se vocês quiserem mandar perguntas durante a minha fala, fiquem à vontade. Como eu falei, eu queria que isso aqui fosse uma conversa mais que tudo. Então, a gente está aqui, né? Dezembro chegou, nesse ano tão difícil. 12 meses depois do primeiro caso, quase 12 meses, né? Porque o primeiro caso que apareceu, que foi reportado em Wuhan, foi no final de dezembro. Então, 12 meses depois da pandemia. E interessante falar, porque eu escrevi esse artigo, que eu vou dividir aqui com vocês, em março. Então, vocês vão notar um pouco ali de uma pessoa que tinha uma positividade, uma visão propositiva e positiva desse momento. Então, é interessante perceber essa Amanda de março e o momento que a gente está agora. Então, 12 meses depois do primeiro caso que apareceu, a gente possivelmente está vivendo a maior crise que a humanidade globalmente enfrentou na história, né? E é algo inédito, né? Teve a gripe espanhola, teve guerras mundiais, mas não a primeira vez que a gente está vivendo um evento global que está todo mundo enfrentando o mesmo inimigo e em condições muito parecidas. E esse momento, né, traz uma série de questões que a gente pode abordar filosoficamente. A ideia do seminário era esse, né, trazer temas que a gente possa, ou perspectivas que a gente possa pensar essa crise que a gente está vivendo. Uma delas é a questão, uma perspectiva existencialista mesmo, né? Qual o propósito da minha existência? Está todo mundo lidando com a morte, né, de um modo ou de outro. Como é que a gente enfrenta nossos demônios e dá sentido para a nossa existência nesse momento agora. Outro modo de ver é um modo ético, né? Como que, diante das mudanças que vivemos nesse período, né? A indústria parou de produzir como produzia. Pela primeira vez, a gente conseguiu visualizar... Ih, meu computador está aqui mexendo sozinho. A gente conseguiu ver o mar de Veneza limpo, golfinhos, sem aquela monstruosidade que era os transatlânticos que chegava com milhares de pessoas naquela ilha, enfim.
né? A gente conseguiu visualizar um outro modo de se relacionar com o meio ambiente, por exemplo. E deixa eu ver o que mais que a gente pode pensar. O valor das comunicações, da tecnologia, a questão da técnica que o Heidegger já trazia, né, no século XX. Que tipo de relações estamos construindo, né? Como que a gente... que tipo de comunicação e conexão a gente está tendo com o outro nesse momento, né? É suficiente? Está sendo bem feito? No sentido de que a gente está conseguindo se comunicar? O que eu estou dizendo está chegando no outro, né? Então, eu acho que o que somatiza tudo isso, né, toda essa série de questões filosóficas, é esse momento de dúvida que está todo mundo vivendo, né? O que vai acontecer? Que vírus é esse? Mesmo depois de 12 meses, a gente não conhece muito bem, né? A gente não consegue, a gente não tem uma cura, a gente tá chegando vacinas, e que bom, mas ainda é algo muito duvidoso, né? Essa Sim, coisa da incerteza, da dúvida, que levou até a gente a questionar a ciência, né? Porque a ciência, parece que as pessoas começaram a descobrir que a ciência não é muito certa, né? Não é aquela coisa muito, né? E acontece, é tudo bem, porque as coisas evoluem, que a gente descobre novas coisas, e tá tudo bem. Então a gente está lidando com esse momento de incerteza que gera uma dúvida. E essa dúvida pode ser uma dúvida radical existencial. E aí a gente vai trazer os conceitos do Nishitani, que é muito... Eu estou um pouco incomodada com essa luz, está muito escuro. Mas eu espero que vocês estejam me ouvindo, não estejam... não, e aqui, Amanda, aproveitando, deixa um salve aí. Muita gente deu boa tarde, muita gente aqui já deu alô. Até o Dan já comentou uma coisa aqui. Ele falou bem assim: quando você falou que você já não é a mesma que escreveu lá no início do ano, ele disse um outro eu para todos nós, né? Então, assim, essa perspectiva de impermanência do eu constante, de mudança do nosso próprio eu, né? E o Leandro, né, da cultura chinesa, ele também colocou assim que ele acredita que existe uma conexão direta com os termos chineses, mais exatamente confucianos, de Li e Zhen, né? Normalmente são traduzidos como ritos ou cultura ritual e benevolência ou virtude da humanidade. Mas eu acredito que, Leandro, a Amanda vai por outro sentido, porque o autor, né, o Nishitani, que ela vai abordar a partir de agora, tem uma base mais budista do que exatamente confuciana, né? Mas aí deixa a Amanda explicar que ela que é especialista. Então, eu acho que esse momento de incerteza, ele pode ser um momento de virada, né? Um momento de virada existencial e religioso, mas eu não quero chegar no religioso, que eu acho que vai confundir mais do que explicar. Mas é um momento que a gente pode usar, se a gente conseguir experienciar em profundidade, a gente pode superar várias questões nesse processo. E que questões são essas? Assim, o diagnóstico que o Nishitani traz no nosso tempo é que a gente continua reproduzindo aquela perspectiva moderna que o Descartes introduziu lá no século XVII, que ao final é uma perspectiva ilusória, que não traduz quem nós somos enquanto seres humanos, né? Aquele sujeito atômico, aquele sujeito egocêntrico, aquele sujeito que vive em oposição com o mundo, né? E não é um diagnóstico apenas do Nishitani, né? O próprio Heidegger já falou disso, e aqui eu estou lembrando muito da conversa que eu tive com o Rodney, que também é da LAF, ontem, né? Antes de ontem, a gente falou sobre... Ele me perguntou, é possível entender a filosofia japonesa sem falar do Heidegger? É possível, é porque eu trago minha bagagem, é só por isso, mas é totalmente possível. Mas vamos lá. Então, o diagnóstico do nosso tempo, que, como o Nishitani critica, né, a gente está reproduzindo esse modelo ilusório do sujeito cartesiano ainda, né? Apesar das críticas dos filósofos modernos, a gente não superou esse modelo de vida historicamente. Isso significa que a gente continua fazendo ciência do mesmo modo, a gente continua nos relacionando com o meio ambiente do mesmo modo, né? Esse modelo dualista em que eu vejo o outro como um objeto, eu vejo o outro como
algo a ser explorado, manipulado. Eu me vejo como responsável do conhecimento. Então, o que a coisa é o que eu digo sobre a coisa, né? É o que minha racionalidade é capaz de entender sobre o mundo. E por ser esse sujeito racional, eu sou o centro do mundo, né? Que é o antropocentrismo que a gente já conhece. Então, como eu estava falando, esse modelo moderno traz uma série de consequências positivas, claro, né? Porque a gente, por exemplo, pensando na Covid agora, a gente está torcendo por uma vacina que funcione. Existem pessoas que estão ligadas em aparelhos. Eu não estou aqui falando contra a tecnologia, eu não estou aqui falando contra a evolução tecnológica, contra a ciência, nada disso. Mas eu acho que a gente tem que questionar o nosso estilo de vida, o nosso modo de viver agora. Então, como eu estava falando, eu acho que esse momento da dúvida, esse momento da incerteza, ele traz a possibilidade de transformação. E eu falo isso a partir do Nishitani. O Nishitani, no livro A Religião e o Nada, ele... Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, vocês façam as perguntas. Tranquilo. Vocês fiquem à vontade aí. Então, o Nishitani na Religião e o Nada, né, é um livro que foi escrito em japonês com a compilação de uma série de artigos do Nishitani em 1960 e depois foi traduzido para o inglês com o auxílio do próprio Nishitani. Então, não foi uma tradução basicamente, mas ele ampliou o livro dele. Então, tem parágrafos completos em inglês que não tem no original japonês. E aí depois foi traduzido para o alemão, acho que quase na mesma época foi traduzido para o alemão. Hoje a gente tem tradução italiana e em espanhol também. E se tudo der certo, a gente vai ter em português, né? Vamos torcer aí, né? Então, como eu estava falando, na Religião Nada, Nishitani traz essa crítica, né, ao modelo moderno e fala dessa superação e desse momento de virada que pode acontecer na vida de todo mundo quando a gente passa por uma situação difícil na vida, né? Quando, não sei, a gente perde o trabalho de toda uma vida, quando a gente passa por um divórcio de um casamento muito longo ou não, enfim, quando a gente perde o nosso chão, né? Quando a gente experiencia esse momento de incerteza e de dúvida radical na nossa existência. Então, a gente está falando de uma experiência existencial e pessoal, né? Então, eu estou falando aqui do momento de virada que a Covid pode trazer para a gente, mas eu estou falando que esse momento de virada não é a humanidade, todo mundo dando as mãos e fazendo assim e pronto, agora somos pós-modernos, agora a gente superou a modernidade. Não é assim, né? A gente está falando de uma experiência pessoal. E que, na minha opinião, a crise da Covid proporciona que várias pessoas possam passar por essa experiência ao mesmo tempo. Afinal, a gente está enfrentando isso ao mesmo tempo. E que dúvida é essa, né? Que momento de incerteza é esse? O Nishitani vai chamar essa dúvida de grande dúvida, né? Que é um conceito budista. E ela é chamada de grande, né? Porque ela é uma dúvida radical, uma dúvida que traz que questiona a própria existência, que questiona o próprio eu, né? E faz com que a gente veja a realidade como ela é. Faz com que a gente questione a realidade e perceba que por trás da realidade não tem uma substância que base para a realidade. A cara do Matheus tá... Não existe uma substância... Eu tô concordando. Tá. Não existe uma substância que dá base para a realidade. Não existe um eu egocêntrico, não existe um sujeito que, como o Descartes introduziu, né, ou defendeu. A percepção da nilidade, desse nada, desse vazio, dessa absurdidade que a existência esse primeiro passo para a virada.
Então, primeiro, eu me surpreendo, né? Eu questiono, eu duvido, e aí eu vejo que não existe um eu como eu achava que existia, e aí eu vejo que não existe uma substância, e aí eu posso finalmente ver a realidade como ela é. Então, a gente está falando que esse momento de perceber a absurdidade da realidade, perceber esse nada vazio, né? Porque o Nietzsche vai diferenciar a vacuidade, né? Dessa nihilidade, a percepção da nihilidade, a percepção do nihilismo, né? É o primeiro passo para passar por esse processo, né? De superação, de encontro com o meu próprio eu e de encontro com a realidade como ela é. Então, é um estágio temporário e que precisa ser superado. Se me permite, Amanda, eu queria lembrar o pessoal para, se estiver curtindo aqui, clicar no coraçãozinho, de mandar essa live para outras pessoas, para mais pessoas verem também, mesmo se você estiver vendo isso depois, né? Mas uma questão legal que você está colocando aí, se me diga se eu estou entendendo corretamente, por favor, é que a contraposição de Nishitani contra o penso logo existo, né? Esse eu que se pensa e que por isso mesmo consegue se afirmar enquanto existente do Descartes, ele contrapõe justamente com a argumentação clássica budista do não eu, né? A de que nós não temos um eu fixo, uma substância ou qualquer outro termo nesse sentido que deixa, que nos daria alguma percepção de que nós somos fixos, né? No tempo, no espaço, assim. Então, Já é por aí nascemos mesmo? eterminados, né? Já nascemos com uma razão de ser, né? Como já criticou o Sartre há 60 anos atrás, né? 70? Temática. Mas Desde o século XX. Tá, obrigada. No meio do século XX. A gente não nasce determinado, a gente não é o responsável final do conhecimento, né? Essa proposta que eu chamo de transontológica do Nietzsche, porque vai além da ontologia, é uma proposta que tem várias consequências, né? E aqui eu vou falar um pouco das consequências éticas, mas tem consequências epistemológicas. Então, como é que eu sei o que a coisa é, se eu não sou responsável pelo conhecimento, a responsável pelo conhecimento, né? Podemos falar disso em outro momento. Mas consequências também ontológicas, claro, né? Epistemológicas, ontológicas e éticas. Então, como eu falei, é um momento de mudança, mas é um momento de mudança não histórico, mas é um momento de mudança pessoal, em que pode virar histórico se cada um de nós conseguimos passar por esse processo. O Nietzsche vai falar que muita gente passa por esse processo. Muita gente consegue chegar à dúvida, muita gente passa por um momento difícil na vida. Mas a gente normalmente se dispersa, né? A gente vai assistir futebol, fica na rede social. A gente não enfrenta essa dúvida, né? E o que ele vai dizer é que a gente tem que ter um compromisso com a dúvida, né? A gente tem que aceitar e passar por ela, enfrentá-la. Então, o terceiro momento do que eu queria conversar com vocês aqui, né? O que é possível depois disso, né? Tá, acho que eu primeiro tenho que explicar melhor o que é isso, né? O que é essa proposta ontológica do Nietzsche. Se não existe substância, o que existe, né? O que foi um pouco do que o Matheus perguntou. Mas como é que é isso, uma existência baseada no nada? Primeiro que essa vacuidade, que ele prefere usar esse termo, ou repetir o termo sânscrito shunyata, não é um vazio, não é negação, não é o não ser, né? Primeiro, ele não é o não ser. Ele não é uma negação da existência. Ele se propõe superar uma perspectiva ontológica, mas não quer dizer que a gente está dizendo que as coisas não são. A gente está dizendo que as coisas são. Então, se as coisas são, elas não têm um fundamento absoluto, elas não têm uma determinação, uma substância, como é que elas são?
né? O que faz a coisa ser o que ela é. Então, o que faz a coisa ser o que ela é são as relações com com os outros elementos da realidade, né? Eu sou eu porque eu nasci nesse momento histórico, porque eu me relacionei com as pessoas que eu me relacionei, porque eu estou em uma relação de interdependência com tudo que é a todo momento. E, na minha opinião, a crise da Covid deixa isso muito claro, né? Um vírus que surgiu numa cidade pequena da China há 12 meses, foi capaz de se espalhar pelo mundo inteiro por causa de uma ação de uma pessoa, de um grupo de pessoas, né? Então, as minhas ações, o que eu faço aqui agora, tem uma consequência real e social, não só para mim, mas para todo mundo e para todos os seres. E isso, para mim, parece muito óbvio, né? Porque é impossível ser sozinho, né? A existência do ser humano depende de vários fatores. Depende do ar que a gente respira, depende desde coisas básicas como a temperatura do ambiente. E a gente está falando não só de uma relação de dependência com o Matheus, com vocês que estão assistindo, com a minha família, está falando da relação de dependência com tudo que existe, né? Tudo que existe. E isso traz consequências muito radicais para o campo da ética, né? Imaginem uma teia de aranha, eu sou um daqueles pontos de ligação dessa teia. Eu existo em relação a todos os outros pontos, todos os outros elementos da realidade. Eu não sou melhor ou pior do que os outros elementos da realidade, senão eu não sou o centro da existência, como pensava a modernidade, né? Eu sou mais um elemento da existência. Então, pensando desse modo, né? Entre o ego e o não ego, entre o eu versus mundo e o eu interligado, né? Ou não eu interligado, há uma consequência ética muito, muito evidente, né? A gente passa do egocentrismo para uma ética social e radical de responsabilidade, né? Eu tenho que ser responsável pelas minhas ações, porque as minhas ações repercutem no mundo inteiro. Posso dar exemplo de Covid? Vamos lá. Se eu não sigo as regras determinadas pela OMS, por exemplo, eu posso adoecer. Isso é uma consequência para mim. Só que eu também vou, provavelmente, adoecer outras pessoas, né? Isso é uma consequência social. Então, a decisão de seguir as regras da OMS, se eu entendo que as minhas ações repercutem para todos os seres, é uma decisão radicalmente social, né? De responsabilidade social, né? Podemos falar de questões ambientais. Posso decidir não usar desodorante spray, né? Eu, Amanda, nessa cidade em que eu vivo, decido não usar desodorante spray, a minha ação repercute na humanidade inteira, em que não vou prejudicar a camada de ozônio, por exemplo, né? Sim. Amanda, tem umas questões aqui do Lucas que eu acho que vale a pena, mas antes, começando pelo final, o Dan, de novo, né, nosso amigo Daniel aqui também comentou que o Nishitani tira o ser humano do centro da realidade a partir dessa que é uma crítica ao cogito cartesiano, né? Ou cogito cartesiano. E que é aquela frase que eu falei mais cedo em português, né? Penso, logo existo. Agora, o Lucas, né, ele comentou o seguinte: Amanda, você acha que seria justamente essa incapacidade de lidar com a dúvida que explicaria a grande quantidade de fake news sobre a pandemia, principalmente aquelas de falsos tratamentos e curas? Será que, se fôssemos mais capazes de lidar com a dúvida, também seríamos mais capazes de lidar com a demora e a incerteza própria ao processo científico? Eu acho que tem várias questões envolvidas com isso. Está totalmente conectado, interconectado com a fala do Lucas, né? O Lucas, quando falou aqui no Filosofia na Pandemia, ele trouxe essa questão da produção científica, né? De lidar com essa incerteza da ciência, que é próprio da ciência, e que isso não é problemático, né?
É, é, pelo contrário, né? É próprio do processo de desenvolvimento, né, da ciência. Eu acho que, por um lado, Lucas, eu acho que a gente discutiu isso nesse momento, tem uma questão de educação, né? De não entender como é que o processo científico acontece, né? Da sociedade brasileira, vamos falar da sociedade brasileira, porque a gente está inserido nela, está muito afastada da universidade, né? Está muito afastada do processo de desenvolvimento do conhecimento, né? Do conhecimento acadêmico, né? Porque o conhecimento está a todo momento em todos os lados, e não necessariamente apenas na academia. Eu acho que isso é um ponto importante de a gente entender o papel de projetos como a da LAF, ou como que eu tento fazer no meu Instagram, de debater com a sociedade, né? De tratar questões importantes para o nosso momento atual de um modo acessível, né? Para quem tem internet, pelo menos. Isso por um lado. Por outro lado, existe essa questão existencial mesmo de liberdade de escolher, né? A gente nem sempre está pronto para passar pelo processo, né? Eu já falei em outros momentos. Eu li o Nishitani, eu entendo o que ele falou, mas eu só fui entender o que ele falou quando eu experienciei o que ele falou, né? É o lado prático da coisa, né? E é o que ele fala, conhecimento, que era o que eu falei que a gente pode tratar nesse momento, mas se eu não sou responsável pelo conhecimento, se eu não determino o que a coisa é, o conhecimento aparece para mim, né? A coisa, ela tem que se mostrar como ela é. Quando eu retiro o ego, a coisa aparece, né? E essa experiência, né, de abandono, essa experiência de entender que não existe um fundamento originário, que não existe uma substância, que eu não estou no centro do mundo, não é uma experiência fácil, né? E aí as pessoas, em geral, têm que escolher entre passar por ela Mas, ou amiga, eu não. não sou especial. Você é especial? Não, como é que é lidar com essa questão, né? Eu não sou especial, eu não sou algo Ah, que está além do todo, certo? vamos fazer terapia, todo mundo. Tornar a terapia mais acessível. Mas a gente está aqui falando de coisas cotidianas, né? A filosofia é isso. É nosso dia a dia, né? Sim, sim. E você estava comentando sobre justamente essa questão de lidar com a incerteza, lidar com com todas essas dúvidas, né? Você podia aprofundar um pouco mais nisso, assim, o título, né, da sua fala de hoje, você tá lá a palavra-chave interdependência, né? Como é Uhum. que você falou enfatizando a questão ética, como é que você vê a interdependência como uma possível proposta ética? Quais seriam as implicações éticas? Você já começou a falar, Uhum. eu acho que seria legal, um bom momento de aprofundar nisso. Terapia para todo mundo. Então, nesse artigo, eu até citei o Harari, né? Não sei como é que se pronuncia o sobrenome dele, mas ele tem um artigo muito interessante sobre a Covid, que ele fala que se o problema é global, a gente tem que enfrentar o problema globalmente, né? E eu entendo que essa proposta filosófica do Nishitani seria o fundamento filosófico para a gente ter esse ponto de virada ético, né? Se eu entendo que eu não sou um eu atômico, fechado em mim mesmo, egocêntrico, mas eu sou mais um elemento da realidade que vive em relação de interdependência com todos os seres, minha ação no mundo, ela tem que ser uma ação que tem implicação social, né? Eu não atuo apenas para mim, mas como eu atuo repercute na vida de todos os seres, né? E aí o Harari vai falar nas questões práticas da pandemia, por exemplo, ele vai dizer
a gente tem que enfrentar isso globalmente, né? Todas as nações deveriam, por exemplo, dividir conhecimento. Porque a Coreia lidou tão bem com a pandemia? Porque os números lá são tão mais baixos do que os nossos. O que é que eles fizeram, né? A gente pode também compartilhar informação, né, científica. Olha, eu encontrei essa informação e tal. A gente pode compartilhar pessoal. Se no meu país não tem tantos casos, por que não ser capaz de enviar médicos, enfermeiros, equipamentos para outros países que estão sofrendo mais? São questões práticas, né? Mas, como eu falei, o vírus em si, né, e a situação que a gente está vivendo, ele mostra claramente como a gente vive nessa relação de interdependência. Eu falei que é um vírus que surgiu na China, não continuou na China, naquela cidadezinha, ele se espalhou pelo mundo inteiro. Claro que isso tem a ver com a globalização, enfim, mas isso para mim é um exemplo evidente de como a gente vive numa relação de interdependência com todos os seres, né? Tem até uma provocação aqui do Carlos, seria um bom momento de uma reação sua. Ele diz assim: e aí é importante a lógica que Nishitani supõe, em virtude da qual, pela mesma razão que eu não sou o centro do mundo, eu sou o centro do mundo. Porque o centro está em nenhum lado e em todo lado. E ele ainda complementa: isso porque cada coisa é fundamento de todas as outras e, ao mesmo tempo, descansa sobre todas as outras, né? Como é que você reage a esse comentário? Já sabia de que ele ia chegar. O Nishitani faz referência, né, àquela velha história que foi repercutida até pelos filósofos medievais cristãos, né, o centro, uma circunferência que o centro está em todas as partes, né, que não tem eu tô reproduzindo bem esse negócio, não sei se eu tô falando direito. Não, tranquilo. Mas falando de outro modo, né, usando as palavras de Titânia, ele vai falar que a gente tem uma relação de servo e senhor, né, com os outros seres, né. Em um momento eu sou servo, em um outro momento eu sou senhor. Em um momento as coisas ou os outros seres são o meu fundamento, no momento eu sou o fundamento de outros seres, né, nessa dialética. Mas é exatamente isso. O Carlos, o Chaikai aqui, ele, né, a gente fez doutorado junto e ele também estudou no Chitânia. Inclusive, voltar num ponto do Lucas agora, que ele disse assim: se não for muito pessoal, você pode dizer quando foi que você não só entendeu, mas teve essa experiência de ausência do fundamento, né? Essa ausência do eu suponho que ele queria dizer. Uhum. Outro momento, Lucas, a gente fala sobre essas questões pessoais. Mas como o Nishitani falou, nesses momentos esses momentos que qualquer pessoa pode passar na vida, né? A morte de um ente querido, que você enfrenta esse momento de ausência de fundamento, ou quando você perdeu o trabalho da sua vida, ou quando você enfrenta um divórcio, enfim, aí vocês escolhem qual das três eu experienciei. Mas seria mais em perdas mesmo, ou seria em alguns momentos também de, não sei, alegria, ou de algum ganho, ou de alguma boa interação simplesmente também? Isso seria mais em momentos só de pesar, Boa ou não? pergunta, Matheus. Ele fala em momentos de perda mesmo, esse momento que a gente experiencia a morte, que a gente perde o fundamento da nossa existência, né? Que a gente questiona quem somos, né? Ah, eu sou engenheiro na empresa tal faz 30 anos, de repente perco o trabalho, e aí quem eu sou, né? O que dá sentido à minha existência, né? Tem um impacto mais intenso, né? Então, esse tipo de situação. Uhum. E eu Agora, acho que são situações que também não dependem de mim, né, Matheus? Elas acontecem, né? A vida acontece e aí eu tenho que lidar com elas. eu vou fazer uma provocação aqui que é o seguinte. Tem um filme que eu não vou dizer qual é para não dar o spoiler, simplesmente por esse respeito,
mas que logo, um momento muito importante do filme é dita a seguinte frase: e eu gostaria de reencontrar a minha família, algo mais ou menos assim, porque a felicidade real é compartilhada, né? Não existe real felicidade se não for compartilhada. Então, por mais que no momento desse filme, que eu não vou citar o nome, para não dar o spoiler, né? Acontece justamente no momento complicado, relacionado inclusive à morte, que a pessoa tem esse insight. Mas, pensando até, eu gosto muito de um certo autor que fala da questão da efervescência coletiva. Então, quando a gente estaria, por exemplo, num ambiente de comemoração, num ambiente em que a gente está bem interagido com o meio, né? Está bem inserido nessa interdependência, inclusive numa situação até bem possível de ser observada até de fora mesmo, sabe? Uhum, Essa interação. Talvez um rito, por exemplo, não necessariamente religioso, pode ser um rito esportivo, né? Pode ser uhum, diversas formas de rito, voltando à questão do Leandro lá do início, né? Que ele achava que isso uhum. tinha a ver com a ritualidade, enfim. Aí fica essa minha dúvida, será que nesses momentos também não haveria essa experiência de não eu, né? Essa experiência de tirar esse fundamento de uma suposta uma suposta substância fixa, né? Uhum. Eu desconfio que sim, Matheus, eu desconfio que sim. A gente está falando de um filósofo zen budista, né, que praticava o zen budismo. Então, a gente está falando de um filósofo que tem bases, que tira os conceitos budistas de lugar e apresenta para a gente de outro modo. Então, se a gente pensar no próprio budismo em si, essa ideia está ali, né? E é uma proposta que vem, desde o Zen, né? A partir do Zazen, da experiência de meditação, é, que é possível encontrar essa iluminação ou essa ausência de eu e essa interconectividade. Mas eu vou falar aqui de experiências pessoais também, de relatos de pessoas que, por exemplo, experienciaram isso tomando ayahuasca, né, no ritual xamânico, enfim. Eu não acho impossível que pessoas experienciem isso em igrejas evangélicas, nos rituais da igreja, né, durante os cultos, enfim. Desde que a gente entenda que não é, você citou situações de esporte, por exemplo, uma grande torcida que se sinta ali naquele, enfim, ou num concerto, né, num show, que você esteja ali com um monte de gente, milhares de pessoas, todo mundo cantando a mesma música. Ok, mas desde que essa experiência de interconectividade seja uma experiência de interconectividade com tudo que é e não só com aquela galera, não só com aquela situação. Porque é muito fácil eu me sentir conectada com a minha família, né? É muito fácil eu me sentir conectada com a minha equipe de futebol, né? É muito fácil eu me sentir conectada com a minha bolha, né? Quero ver a gente se sentir conectada com o Bolsonaro, né? Aí é difícil demais. Mas então seria. Você concordaria se eu dissesse que teriam experienciar, vivenciar, eu até prefiro esse termo, vivenciar sem se apegar, né? Sem se identificar com eu sou isso, eu sou aquilo? Faz sentido. É Depois, entender que a Júlia fez uma pergunta aqui, né? Ela falou que no confucionismo tem aquela noção de servo e senhor, que ela falou que no confucionismo é específico para cada relação. Eu acho que para o Einstein não é específico para cada relação, né? Em todo momento, em todas as relações, a gente reproduz essa dinâmica, essa dialética. Eu ia falar isso para um momento, por uma coisa muito específica que eu já esqueci. Matheus, o que é que você tinha perguntado? eu tinha perguntado se faz sentido a ideia de vivenciar sem se apegar, né? Sem se identificar Ah, com algo, eu sou dessa torcida, eu sou dessa família, eu sou disso, mas simplesmente vivenciar essa interação, essa interdependência nesses momentos também de alegria, né? sim. Eu ia falar isso, né? Essa relação de servo e senhor,
que é estar em todas as relações, porque eu estou vivendo em uma relação de interconectividade com tudo que é. Então, o que eu ia dizer é isso, a gente tem que entender que é o todo, né? Tudo que é o ar que eu respiro, são as pedras, sabe? Não é a natureza, uma coisa que está longe de mim, mas é tudo que existe em todo momento. É a mesa que eu estou sentada, são as pessoas que eu não gosto, sabe? São as pessoas que eu não conheço. É uma tribo indígena que eu nunca ouvi falar, que alguém nunca entrou em contato. A gente está em relação de interdependência com todos esses seres, mesmo que a gente não saiba, mesmo que a gente não conheça. O que eu faço aqui agora tem repercussão na vida dessas pessoas, desses seres. Legal. E quem Muito eu bom. sou, e quem eu sou tem consequências, e quem eu sou é uma consequência dessas relações, né? De todas essas relações, não só das relações que eu sou consciente. Maravilhoso, maravilhoso. Realmente, inclusive daria um bom diálogo depois pensar essa questão que a Júlia colocou sobretudo das 5 relações sociais principais do ponto de vista confuciano e as relações sociais desse ponto de vista ou budista ou especificamente do Nishitani, né, que é ligado na ideia de interdependência, porque tem muito em Uhum. comum, mas não é a mesma coisa, né? Daria um bom estudo. Eu Vai que a acho que Júlia dá anima também. um estudo também político, né? Quais são as consequências para essa filosofia na política, né? Perfeito. Que era uma Muito ideia bom. minha, levar adiante. Pô, vamos desenvolver isso aí, Amanda. Vamos, né? Tem mais 2 questões aqui. Também o Dan comentou mais cedo que uma amiga dele falava para ele que após ela ter os sintomas, né, ela teve Covid, pelo que eu estou entendendo, ela se sentiu desconfigurada, né, que ela não conseguia se encontrar. Então, de novo, essa questão do entender, né, de perceber que não tem esse fundamento fixo, né, Uhum. novamente. Você quer reagir a alguma coisa? Tem mais alguns comentários também. Não, pode continuar, mas é exatamente isso, né? Que a gente está falando. A gente, quando passa por situações limítrofes, a gente começa a questionar. Às vezes a gente continua na nilidade, a gente continua experienciando o abismo. A gente não sai dali. Mas se a gente conseguir superar, né, a visão do abismo, a gente consegue ver a realidade como ela é, a gente consegue perceber que a gente está numa relação de interdependência. E como eu falei, vocês podem entender intelectualmente o que eu estou dizendo, mas vocês só vão entender se você experienciar. Muito bom, muito bom. O Lucas comentou também que quando o filósofo sul-coreano, né, radicado na Alemanha, o Han, fala sobre o Zen budismo, ele fala que faz parte do Zen uma espécie de luto alegre, precisamente porque a gente acolhe a experiência das coisas, que elas passem, espera só um pouquinho, que elas passem não é visto como algo inaceitável, né? Que elas continuem, sigam seu caminho, não é visto como inaceitável, mas Uhum, como algo que podemos acolher e abraçar, porque é nessa impermanência, ao mesmo tempo que as coisas são tais como são. uhum. E a dor é essa, Concorda? né? Entender que as coisas não são permanentes, absolutas, perenes, né? Como o ser, como a essência, com a ideia do Platão. As coisas são o que são e são impermanentes, né? E não existe dor, né, nesse processo, mas é o que as coisas são. Também existe beleza na impermanência, né? Aceitar a impermanência, aceitar a incerteza, aceitar a vida, a existência, né? Que somos todos Sim, sim. para a morte, como diria o Heidegger, de novo. Comenta melhor isso aí, por favor. Ser para a morte, o Heidegger falava que somos os únicos seres que sabem que sabe que vai morrer, né? O ser humano é um ser para a morte porque o ser humano tem plena consciência que vai morrer, é o único ser. Né? Lembrando da minha cachorra, da velhinha. Deve ser muito divertido viver a vida sem saber que vai morrer, né? Não sei. Existe eu entendo essa perspectiva e reflito bastante sobre ela, né? Do como é que deve ser o ponto de vista de animais, de outros seres, de todo quanto é tipo de ser que não seja ser humano.
Mas tem esse ensinamento, né, que aí é uma outra convergência entre tradições asiáticas, né, confucianas e budistas, de que, na verdade, a melhor condição, ou pelo menos a que a gente deve viver mais concentrado, é a humana mesmo, né? Então, assim, do ponto de vista budista, tem essa noção de que a melhor condição é a humana mesmo, porque ela está no meio termo. Você nem sofre demais e nem também está numa situação muito de um excessivo conforto que te deixa até despreparado, até sem vontade de melhorar, sabe? Então, é uma situação de constante desafio, né? Uhum, É muito legal também. sim. E é, não sei, eu ia falar sobre estar consciente, né, desses limites da existência, né? Mas, enfim, a gente já vai voltar com conceitos que a gente está aqui debatendo contra, né? Mas como é que a gente fala isso sem usar, né? Como é que a gente fala, como é que a gente fala dos fundamentos da existência sem usar a metafísica? Mas, enfim, né, de ter ideia, de poder compreender, de realizar, como diz o Nishitani, né? Realizar a nossa existência, seus limites, suas possibilidades e sua impermanência, né? Mas Sim, sim. com responsabilidade, né? Com responsabilidade social, desde que a gente entenda que a gente está em inter-relação com todos os seres e por isso a gente tudo que a gente faz tem consequências, né, para todos os seres. Ótimo. Olha, a gente ainda tem uns minutinhos. Eu fiquei agora curioso com a questão que você falou lá no início. Ok. Eu acho que ficou claro para mim, se alguém quiser perguntar alguma coisa também, ainda tem tempo para uma ou duas perguntas, que você já explorou um bocado da questão das implicâncias éticas, e a gente até fez algumas Uhum. reflexões a mais. Muito bom. Mas você falou também que tinha algumas implicações epistemológicas, ou seja, de como a gente conhece o mundo, como a gente percebe o mundo, né? E Uhum. racionaliza. Você pode falar um pouquinho também nesses últimos minutos? Vamos. Então, o Aristóteles falava que o que a coisa é, né, está na coisa, certo? Certo. Então, eu entendo a coisa, mas a verdade está na coisa. O Descartes, ele fez uma revolução copernicana, né? Ele disse, o que a coisa é está na minha cabeça. Eu determino o que a coisa é, né? E aí o Nietzsche vai dizer que eu só conheço a coisa só se mostra para mim, só se realiza, né? Ele vai usar essa expressão em inglês, realize. No japonês a gente pode transliterar, né? Então ele vai usar essa expressão em inglês porque ele acha que traduz melhor, em vez de dizer eu tenho consciência, eu conheço a coisa, eu aprendo, ele vai dizer a coisa se manifesta, a coisa se realiza, né? E eu só vou ter acesso à coisa como ela é, em sua talidade, no seu modo de ser tal qual, quando eu me livro do meu eu egocêntrico. Quando eu saio dessa posição de sujeito conhecedor do mundo, o sujeito se relaciona com o mundo como um objeto do meu conhecimento, né? E aí, quando eu saio dessa posição, quando eu me entendo como um ser, mais um elemento da existência que está em relação com todos os outros elementos, nessa relação de interdependência, o que eu sou depende dos outros e os outros dependem de mim, a partir de entender quem eu sou é que eu posso entender o mundo, realizar o mundo, né? Realizar as coisas como elas são. Mas podemos dizer então, nessa perspectiva, que a pessoa que pouco se conhece também vai ter uma limitação mesmo na sua possibilidade de conhecimento do mundo, né? Do que é externo a ela. Eu desconfio, Matheus, que se a gente não se entende, não se define, né, não se compreende, a gente não tem como compreender o outro. Se eu não Perfeito. sei que eu é este que eu estou falando, eu não sei como me relacionar com o mundo, né?
o sujeito cartesiano se relaciona com o mundo de um modo dualista, né? Eu determino o mundo, eu objetifico o mundo e por isso eu posso explorar, por isso é natural para a gente construir buracos quilométricos para tirar um líquido preto que a gente vai mandar na indústria e vai transformar em gasolina e vai, sabe, transformar em Tupperware, como se fosse algo natural e normal. Por outro lado, se eu me entendo como mais um elemento da realidade, né, como um não eu, como um ser que é nessa relação de interdependência, a relação que eu construo com o mundo e o modo como o mundo se manifesta para mim é outra, né? Por isso é importante definir o que é o eu, definir quem conhece, né? Como como se fossem esses óculos que eu ponho para poder ver o mundo, né? Essa consciência, esse entendimento de quem eu sou é importante para entender, para definir como eu vou me relacionar com o mundo e como é que eu vou entender o mundo. Perfeito. Lembrando que a gente está nos últimos minutinhos aqui, a gente tem aqui mais uns 3 ou 5 minutos, não sei. Caso não tenha mais nenhuma pergunta, eu não vi mais nenhuma pergunta. Se alguém falou, eu não estou vendo, mas eu acho que é isso aí mesmo. Eu acho que já foi feitas as perguntas anteriormente. Mas eu tenho uma última questão, então, que seria a seguinte. Para mim, pelo menos, ficou clara essa questão da necessidade, não só ética, mas epistemológica, de nos conhecer, de vivenciar tudo isso, tendo a percepção de que eu não sou um eu distinto nem fixo, né? De que eu sou o meu eu é interligado e impermanente, além de estar sempre mudando, ele também está em conexão, em rede, né? Com tudo que existe, não só com outras pessoas, mas com literalmente tudo que existe. Então, o que eu falaria qual a interpretação que você faria a partir do Nishitani, né? Mas não tão se prender na Nishitani, agora a Amanda mesmo. Como a Amanda vê a questão assim de como é que a gente pode usar essa ideia dentro dessa situação pandêmica, de isolamento social, ou pelo menos de uma parte fazendo isolamento social, né? Considerável, e outra parte nem tanto. De como é que você vê assim a possibilidade das pessoas, né? Seja todas as pessoas de modo geral, ou se você quiser falar para um determinado grupo exatamente, né? Por exemplo, os que estão em isolamento social, só para dar um exemplo do que eu quero dizer. Como é que a gente pode usar dessa ideia, ou pelo menos refletir a partir dessa ideia, algo sobre a pandemia para a gente se entender melhor, né? Para que direção você aponta para a gente Olha, refletir sobre isso? essa ideia, como eu falei, ela tem consequências radicais na política, na economia, no nosso modo de lidar com o meio ambiente, né? E no nosso modo de interagir com outros seres humanos, né? Se, como o exemplo que eu falei, se eu entendo que minhas ações não têm consequências só para mim, né? Que não sou só eu que vou ficar doente, mas que eu posso adoecer minha família, que eu posso adoecer pessoas do meu trabalho e tal, eu vou entender que não existe razão que não seja uma razão egocêntrica para não respeitar as regras as recomendações da OMS, por exemplo, né? Não vou tomar vacina, né? Se eu entendo que as minhas ações repercutem em todos os seres, por que eu não tomaria vacina? Né? Se eu Ou entendo seja, que pessoas estão sofrendo economicamente com a pandemia, qual é a minha responsabilidade quanto a isso? Né? Né? entendi. Ah, perfeito. É como você disse antes, né? Uma ética da responsabilidade, né? Dessa Uhum, interdependência. exatamente. Muito bom. Você quer falar mais alguma coisa, Amanda? Quer concluir esse nosso evento que durou o ano inteiro, filosofia Nossa, na pandemia, na perspectiva intercultural? Fica à vontade. quero agradecer quem assistiu, quero agradecer a galera da LAF que ajudou nesse momento tão difícil, descobrir a internet, né? Para quem não sabe, a LAF ficou online durante a pandemia, porque antes nossos eventos eram concentrados na USP.
e agora a gente descobriu a internet, então a gente está desenvolvendo eventos online. A gente não vai dar continuidade à filosofia na pandemia ano que vem, mas a gente está com planos de outros projetos. A gente vai, como vocês sabem, né, a LAF tem a proposta de conectar pesquisadores e difundir essa proposta intercultural de fazer filosofia, ou seja, uma filosofia que não está centrada na Europa, na América do Norte, mas uma filosofia em que a gente valoriza, né, epistemologias de outros locais. Então, ano que vem, a gente vai trazer pessoas de fora, não só do Brasil, mas também na América Latina. A gente vai dialogar com o NOJP, que é eu não, agora que traduzir, o Network Europeu de Filosofia Japonesa, né, que tem membros no mundo inteiro, não só na Europa. E a gente vai trazer essa galera para falar com a gente sobre filosofia japonesa. E a gente também tem um projeto de falar sobre ensino de filosofia, seja ensino de filosofia para criança, seja ensino de filosofia na universidade, um ensino de filosofia intercultural, né? Como desenvolver o pensamento crítico desde outras epistemologias, né? E a gente vai ter no final do ano que vem nosso congresso, né? Que aí o tempo passa voando, já vai fazer 2 anos, então vamos ter nossa segunda edição do nosso Congresso Internacional de Filosofia Intercultural, Congresso Internacional de Filosofia Intercultural da LAF, que será online, então todo mundo vai poder assistir sem poluir o meio ambiente com transporte aéreo, transatlântico, né? Não, então vai dar certo, né? Que E com mais, várias Matheus? O que você parcerias, né? lembra? Muitas E com várias parcerias, né? parcerias também. Muitas Parcerias. parcerias. A nossa revista vai sair ano que vem, se tudo der certo. O que mais? Sim, sim. Parcerias também com o Flávio lá da Universidade Estadual da Bahia também, com a parceria com a Universidade Federal do Cariri, né? O Uhum. pessoal aí da região Nordeste super animado, intercultural, dando exemplo e não só com a gente, né? Existem todas outras redes também que estão por aí fazendo coisas Uhum. excelentes, não só na área de filosofia, mas em muitas áreas. Bem, no mais da minha parte também seria agradecer tudo o que a gente fez em conjunto aí, que a gente fez em interdependência, né? Mas também, Independência. sim, sim, mas também mudando o eu da Alaf, né? Mudando esse eu coletivo da Alaf sempre, tentando se adaptar a esses meios, a essa situação e tentando fazer o melhor de nós mesmos, né? Então, é Uhum. isso. E deixo você com a palavra final. Muito obrigado, Amanda. Muito obrigado a todo mundo da LAF. Muito obrigado Obrigada, a todo mundo que está Deus. assistindo. Se dispor a estar aqui nessa conversa. Obrigada a todo mundo que assistiu, que mandou um obrigado aqui, o Lucas, Dan Confaz, né? Todo mundo que está aí ainda online essa 1 horinha. Então, muito obrigada, galera. E a gente conversa mais ainda esse ano, né? Estou com meus projetos de ensino de inglês para acadêmicos, então dá uma olhada lá no meu Instagram. E é isso, né? Até logo, pessoal. Obrigada. Muito bom. Bom ano novo para todo mundo. Até ano que vem. Até. Valeu.